posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Você tem se unido a quem? Você tem andado com quem? Com aqueles que amam a Deus ou aqueles que abominam a palavra de Deus? Nós precisamos escolher as nossas amizades. Nós precisamos desenvolver um gosto, o gosto de estar com as pessoas que louvam a Deus. Nós precisamos ter aqueles companheiros que nos ajudam a estar mais próximos de Deus. Muitas vezes as pessoas te levam para um lugar que não vai agradar a Deus e elas influenciam a sua vida e acabam quase que tomando a decisão por você. Tome cuidado. A palavra de Deus no Salmo 119, versículo 63 diz: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Como é maravilhoso você estar reunido com pessoas que louvam o Senhor. Juntos, nós podemos levantar um culto de adoração, talvez no horário de almoço do trabalho, talvez no campo, dentro de um templo de adoração, em qualquer lugar. Quando você está unido, quando você é companheiro de pessoas que amam o Senhor, o seu dia é um dia muito proveitoso, porque você pode estar louvando a Deus com essa equipe, esses irmãos. Nós não podemos também deixar de levar a palavra àqueles que ainda não a têm, mas é preciso nós armarmos a comunhão. Não deixe as pessoas tomarem decisões por você. Não deixe, principalmente, as pessoas que não têm Cristo tomarem decisão por você. Você precisa amar a Deus até nas suas companhias. Honre a Deus em todo o seu caminhar. Escolha as amizades que te levem mais próximos do Senhor e você será muito abençoado. Eu quero conversar mais uma vez hoje com o irmão Amaury. No primeiro programa, nós tratamos da conversão dele. E agora, vamos ver o que faz um homem que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Vamos passar essa entrevista. Posso clamar, pela fé posso enxergar. Programa Restaurando Vidas hoje, nessa segunda entrevista com o meu irmão em Cristo, doutor Amaury. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado. E vamos ver se a gente continua aquela história. Amém. Bom, quem assistiu semana passada, ou quem não assistiu, doutor Amaury, ele se converteu e agora ele começa a valorizar as coisas da vida. Ele valorizou uma pequena planta que ele sempre passava por ali, nunca tinha olhado, né, doutor? Exatamente. Começa a ter um novo olhar, começa a ter uma nova maneira de pensar. E eu queria saber, doutor, Jesus Cristo agora na sua vida, como o senhor começa a caminhar? A caminhada minha começa, então, a partir daquela conversão, né, que no passado nós falamos sobre isso, que foi realmente uma conversão muito bonita pelo sentido da conversão, né? Uma pessoa foi dobrada porque Jesus quis dobrar. E o que aconteceu? A minha vida mudou completamente, porque eu tinha uma visão diferente da vida, uma visão onde eu era um médico, era uma pessoa muito importante. Eu acabei crendo que nós somos meros trabalhadores aqui e, além do mais, nós estamos aqui para vivenciar Cristo aqui. E depois é a vida eterna que a gente vai estar lá. E mudou muito, porque aí realmente eu mudei como médico, porque eu comecei a ver o paciente já também como paciente e como pessoa humana, que é muito importante. Porque eu acho que o desgaste que existe muito na classe médica é o relacionamento médico-paciente. É essa dificuldade, às vezes, que a pessoa tem por conta da correria que nós estamos vivendo, essa conversa. Às vezes a gente não conversa com os pacientes. Eu estou falando até eu mesmo, às vezes no dia a dia, porque você chega num ambiente que você tem 50 consultas para você fazer, você tem que, se você ficar, você fica 3 dias ali. Você tem que andar com a coisa. Então, mas eu mudei muito, porque eu comecei a dar atenção às pessoas. E às vezes a pessoa vai no médico por conta, às vezes não é doença, às vezes quer conversar e precisa conversar. Então mudei muito, mudei em relação a eu e a Francisca, porque você comungando uma mesma religião dentro da família é muito importante, né? Então foi muito importante para ela, para mim. Então foi uma vida diferente, muito diferente daquela inicial, né? Agora, doutor, valeu todo esse esforço, o senhor vendeu salgadinho, ajudou sua mãe, seus pais, com muita dificuldade, formaram. E
quando o senhor se converteu, o senhor passa então a usar essa formatura para o próximo também? Com muito mais ênfase de que antigamente? Com certeza, com certeza. Inclusive porque, na verdade, você vê uma pessoa ali como um semelhante seu, né? Uma pessoa, independente de nível social, mas é uma pessoa que precisa dos seus cuidados ali. Então, eu mudei muito em atenção ao paciente, que a gente fica muito material ali a coisa médica, né? Porque você vê, mas talvez não, com certeza, e a minha área é uma área muito difícil, porque a área que mexe com a oncologia, nós estamos os pacientes totalmente fragilizados, às vezes fragilizado na parte social, que são pacientes mais pobres, não têm condições financeiras para tratar, são pacientes espiritualmente também fragilizados, às vezes até a própria fé que a pessoa tem por causa daquela doença já fica fragilizado. Então é uma situação ali na oncologia, uma situação muito difícil que nós passamos ali. Mas eu guardo uma coisa muito grande ali na oncologia, é o seguinte: eu jamais chego na oncologia com grandes problemas, porque eu acabo chegando ali, eu olho para eles, para aqueles doentes, tudo, e falo assim, eu que tenho problema. Quer dizer, são doentes que estão ali com câncer, às vezes já pela medicina já taxado como desenganados. E aí o senhor acha os seus problemas muito menores? Muito menores. Eu acho que a pessoa, às vezes, que tem problemas, tem que olhar piamente. Primeiro, olhar que se tem problemas, tem uma pessoa que pode resolver, que é Jesus Cristo. Qualquer problema. E depois, no mundo mesmo, a gente vê que os problemas nossos ainda são bem menores do que os outros, né? E outra, irmão, a palavra de Deus, ela não nos isenta de passar por momentos de aflição, de enfermidade, né? O próprio Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, então nós poderíamos vencer também, ou venceremos em Cristo também. Agora eu quero falar uma coisa para o senhor. O senhor trabalha com muita sentença. Como é que é agora o novo doutor Amaury, convertido, lavado, levar uma sentença? Olha, o teu estado é esse e a medicina não tem o que fazer. Como é que o senhor se prepara ou como é que o senhor age nesse caso? Na verdade, isso aí torna a gente um pouquinho, às vezes, a espiritualidade, eu acho que perde um pouquinho aí, porque a gente fica muito adaptado à morte, né? Fica adaptado à morte, pessoas morrendo na nossa frente. Eu posso dizer que são centenas que já morreram perto de mim ou perto de mim. Então, a gente fica um pouquinho... Mas, realmente, a morte ainda traz para nós um desgaste muito grande. Então, é difícil. Cada morte que a gente vê traz desgaste. Às vezes, a gente posso até ser um pouquinho materialista, se eu for falar, mas, às vezes, tem paciente que está sofrendo tanto que a gente fala, nossa, é bom que ele morra, né? Mas é difícil. Mas a maioria das pessoas que a gente acaba vendo, a gente ainda sofre muito com a morte. E para levar essa notícia é terrível, doutor? É muito Continua difícil. Sendo terrível ainda? É muito difícil. Eu acho que, às vezes eu falo em medicina que os diagnósticos fáceis da gente fazer, que não são diagnósticos difíceis, mas são, por exemplo, eu trato muito leucemia, né? Leucemia é uma palavra dura, né? Uma palavra difícil, quando você vai... E às vezes eu vou chegar, às vezes tem que falar para a mãe que uma criança está com leucemia. É desgastante. A gente sofre muito, mas a gente tem que falar, mas a gente tem que confiar, e às vezes, todas as vezes eu falo, vamos confiar porque existe Deus. Eu estou aqui só para tentar ajudar, mas se Deus quiser, Ele cura, Ele resolve o seu problema. Sempre assim. Mas é difícil, por mais mortes que você tenha visto, acaba sendo difícil naquele momento ali. Agora, as pessoas de fora, quando analisam um médico, talvez eles possam achar que assim, o médico está ali só cumprindo seu papel, tanto faz como tanto fez. O senhor já passou assim, a se emocionar com um caso, a levar aquilo para casa, a lembrar dessa história? O senhor já teve essa experiência? Exatamente, eu acabei de lembrar realmente. E essa história é emocionante realmente. Foi uma paciente, foi até em Alfenas. Essa paciente, ela realmente estava nos últimos segundos da sua vida, praticamente, e eu achei tão bonito aquela expressão dela, porque ela falou para mim, a irmã estava junto, ela falou assim, eu vou morrer, doutor. Eu falei, não, você não vai morrer não, quer dizer, a gente tenta até animar, você não vai morrer. Ela falou, não, eu estou morrendo, eu estou sabendo, só que eu estou indo para um lugar muito bonito. O senhor quer ver, doutor? O lugar está muito bonito. Chega mais perto de mim. Eu falei, tá bom, eu estou aqui. Não, chega mais perto. Eu tive que chegar o rosto quase... Olha dentro do meu olho que o senhor vai ver que lugar que é.
mas é muito bonito esse lugar, é muito bonito esse lugar. Sabe que lugar que é esse, doutor? Eu falei assim, não, mas você vai melhorar. Não vou não, doutor, eu estou morrendo, vou morrer. Esse lugar é o céu. Rapaz. Aí o senhor desmanchou. Tortou tudo. Então, é complicado. Com tantos anos de experiência, aquele momento foi único. E ela fez eu chegar bem pertinho dela, tamanha a alegria. Foi uma das primeiras vezes que eu vi uma pessoa morrendo alegre. Porque tinha uma certeza. E falando que estava chegando no céu. Eu acho que estava... A certeza dela era Jesus Cristo. E exatamente. E ela viu o céu. E queria que eu visse também. Tão bonito que era. É maravilhoso. Agora, eu queria saber como é que o irmão se sente também, podendo, muitas vezes, curar pessoas. Porque Deus capacitou, deu aí os medicamentos e muitas vezes Deus usou o senhor, como usou com a minha cunhada, né? Exatamente. Foi para nós, foi um presente de Deus, em primeiro lugar, e depois foi do cuidado, porque o senhor cuida dela até hoje. Mas como é que é também essa sensação? Nós conseguimos, em Cristo Jesus, nós vencemos, Deus nos abençoou. Como é que é essa sensação? É maravilhoso, né? É maravilhoso porque, na verdade, a gente todo o tratamento que eu faço é pautado em Jesus, né? Jesus ajudando, Deus ajudando. Mas a gente tem a medicina também, tem os meios médicos para tentar salvar. E quando a gente consegue salvar uma pessoa, às vezes de casos, por exemplo, como linfoma, leucemia, é muito gratificante. É gratificante para a gente, mas a gente tem que sempre lembrar que, em primeiro lugar, é Jesus, é Deus que está capacitando para que a gente possa. À frente de tudo. E é Ele que determina, é o que eu falo. Às vezes a gente tem a dádiva de ser curado, mesmo por mãos humanas, mas por intermédio de Deus. A bênção é de Deus, a mão é humana. Sempre Deus em primeiro. Sempre Deus vai resolver. Deus é que vai resolver o problema. De vez em quando Deus usa a capacidade. Fala, eu vou hoje vou usar a capacidade do meu servo para trabalhar nessa vida. É sempre assim. Agora, irmãos, o mundo tem se esfriado muito em amor. O senhor vive ali numa situação, e eu também ando muito pela oncologia da Santa Casa. Você não acha que o povo tinha que parar um pouquinho e pensar em fazer algo também? Em primeiro, servir a Deus e segundo ao próximo. Você acha que a gente não podia, para quem está nos assistindo, tirar um pouquinho do seu tempo e doar ele para o Senhor? Exatamente. Eu acho que é interessante e ali na própria oncologia é uma doação, né, muito grande, porque você vê aqueles doentes todos carentes, todos precisando, então, e não é você ir no hospital visitar um doente, se você tem doente na tua rua, com certeza, tem muitos câncer por ali, se você for visitá-lo, for dar uma palavra amiga, for falar de Jesus, for falar de Deus, isso é muito importante, você não sabe o tanto que isso é importante para uma pessoa que está no câncer, porque ela está vendo ali o final da vida dela. Então ela está vendo que ela precisa definir a vida dela, porque enquanto a gente não tem nada, é fácil. Está muito boa a minha vida, está uma beleza. Mas a hora que você está numa situação dessa, que você vê que a tua vida está a passos largos para o final, aí você começa a pensar, para onde que eu estou indo? E aí começa então, eu acho que o pensamento humano é assim, ele sabe que nasceu, ele está vivendo, mas para onde vai, ele precisa ter certeza disso. E a certeza é Jesus. Amém. Agora eu queria falar mais uma coisa. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu noto, pelas estatísticas, até conversando mesmo com o senhor, que fumo, o álcool, o estresse, a pessoa não dormir direito, também leva a câncer. Tem alguma palavra para essas pessoas que têm abusado? Então, são algumas palavras que nós temos que ver aí. Na verdade, o álcool, o cigarro, o fumo, as drogas, né, que não podemos esquecer, todo o caminho desses são para as doenças, né? Doenças, e tem doenças que estão realmente ligadas direto, são situações que estão ligadas direto ao câncer, que é o cigarro, por exemplo. O cigarro, ele está no caminho direto para o câncer de pulmão, direto, é uma consequência direta. Então, as pessoas que fumam, elas têm que lembrar o seguinte, existe uma estatística que para cada 3 cigarros que você fuma, você perde alguns minutos da sua vida. Então, se você fumar muito, você está perdendo muito tempo na sua vida. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, o cigarro, os alimentos. Às vezes, as pessoas também alimentam mal, tem que coordenar essa questão de alimento. Agora, uma coisa importante, nós estamos falando, passamos agora no mês do Outubro Azul, né, da Novembro Azul, que na verdade é o da próstata. Então, lembrando aos homens aí com mais de 50 anos,
que precisam ir a um urologista. Porque mais importante, às vezes, do que até essa alteração no hábito das pessoas, é fazer os exames realmente que peguem um câncer precoce. E aí, com situação, se você tiver um câncer numa fase inicial, a cura é muito maior. Então, Amém. É interessante isso também é um cuidado de Deus, né, para nossas vidas. Exatamente. Hoje nós temos aí mesmo no SUS, né, temos os exames preventivos. Muito tranquilo. Quer dizer que Deus tem cuidado de nós, não é verdade ou não? Os homens atrapalham, mas Deus tenta cuidar. Glória a Deus. Agora, doutor, eu queria que o senhor deixasse uma palavra, então, para aquela pessoa que está com um câncer na família, ou uma outra doença, que está talvez com um desengano pela medicina. Que palavra o senhor deixaria para essa pessoa? Então, a palavra que eu posso deixar para aquelas pessoas realmente que estão desenganadas, que estão câncer em estado avançado, é que sempre acredite em Jesus Cristo. Porque, por mais difícil que seja a situação que essa pessoa está, pode ter certeza que Jesus tem a solução para isso. Pelo menos soluções que podem ser para amenizar o sofrimento dessas pessoas, para mostrar uma vida após isso, porque a pessoa está ali no finalzinho da vida, mostrando que a vida eterna existe, mostrando para as pessoas que realmente existe uma solução. A solução é Jesus, porque se até aqui o homem não resolveu, Jesus vai resolver. Se infelizmente ou felizmente a pessoa for para uma vida melhor, mas vai com Jesus. É isso que é importante. Então, a minha questão é a seguinte: acredite que Jesus é a solução para todos os problemas, inclusive o câncer. Amém. E Deus pode mudar uma vida. Eu tenho testemunhado Deus mudando a vida das pessoas num leito de enfermidade, e pessoas aí, quando Deus não cura, partem em segurança, sabendo que Jesus Cristo os aguarda em um lugar muito melhor. Doutor, muito obrigado pelo teu carinho, por ter se deslocado até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que continue fazendo esse trabalho para a honra e glória do Senhor e que abençoe muitas vidas. Não só com os quimioterápicos, mas com a palavra de Deus, com as suas orações, com essa interação com os pacientes em Cristo Jesus. E que Deus possa nos abençoar e abençoar. Eu quero mandar um abraço para a Francisca, para a minha família, para o Tiaguinho, ali onde estiver, que Deus esteja protegendo eles também. No nome de Jesus. Amém. O programa Restaurando Vidas volta já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre Noé, um homem diferenciado. Hoje, nós procuramos as pessoas que se destacam. Talvez o nosso olhar humano, racional, procure uma pessoa que tem uma ou duas faculdades, que fala diversos idiomas, que alcançou ali uma vida próspera financeira. Talvez seja esta avaliação do mundo, a avaliação do raciocínio humano para uma pessoa bem-sucedida. Mas eu quero dizer que Deus tem um outro olhar. Deus olha aqueles que o temem, que andam segundo as suas prescrições. E o texto que eu vou ler está em Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 9. Diz a palavra do Senhor: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé.
Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos a permissão para falarmos da Tua palavra. Vem com Teu poder e com Teu Espírito, usa o Teu servo hoje. E fala ao coração dessa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tomada e tocada pelo poder da Tua palavra e que bênção seja liberada sobre ela e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos aqui alguns paralelos com o mundo de hoje. Deus chega num tempo aqui que Ele fala, olha, a maldade tomou conta da terra, a maldade se multiplicou e continuamente ficou mal todo o desígnio do ser humano. Quando a gente olha hoje as notícias, os telejornais, a gente vê que realmente a vida humana, ela tem muito pouco valor no mundo de hoje. Pessoas se matando por causa de dinheiro, até pouco dinheiro, por causa de uma palavra dura, no trânsito. Olha, o mundo está sendo governado pelo sistema maligno. As pessoas não têm mais amor, não têm mais desejo de fazer o bem, não têm mais o desejo de servir a Deus, e isto está acontecendo hoje também. E o Senhor, então, Ele fica muito triste e se arrepende de ter feito o homem. Olha que situação se encontra aqui em Gênesis. O Senhor se arrepender. O Senhor falou, olha, eu estou triste com o comportamento do ser humano. O Senhor fez o ser humano a sua imagem e semelhança para viver ali, para ter ali a presença contínua de Deus, mas o homem resolve pecar. E o pecado vai sempre causando degradação. E um abismo chama outro abismo. E logo o mundo estava desse jeitinho aqui, nos tempos de Noé. E é interessante, disse o Senhor, eu vou acabar com toda essa geração, até com os animais, répteis e aves, eu vou exterminar. Mas é interessante como Deus, Ele olhou para um homem chamado Noé, como Deus olhou e diz aqui no versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Olha que maravilha, o Senhor Deus então olha para Noé e se alegra com a vida de Noé. O mundo estava corrompido a ponto de Deus se irar contra o mundo, mas Ele olha para Noé e se alegra, o seu coração se alegra com a vida, com o caráter, com a maneira de agir de Noé. E interessante, as pessoas estão dizendo, olha, nesse mundo hoje não dá para ser cristão. Dá sim, porque nos tempos de Noé estava bem pior do que hoje, a ponto de Deus querer exterminar. Com toda a maldade de hoje, imagina esse tempo aqui. Mas o que eu quero falar é como você se acha diante de Deus. Quando Deus olha para você, quando Deus faz uma análise da sua vida, como é que Ele acha? A palavra de Deus, então, diz que Ele gostou. Ele realmente amou o comportamento também de Noé. Não só Noé, mas o seu comportamento. Nós precisamos entender que toda ação tem uma reação. Isso também serve para o campo espiritual. Nós queremos o melhor de Deus na nossa vida, mas não há atitudes que demonstrem que nós estamos nos achegando e nos submetendo a Ele. Noé era um homem submisso a Deus, um homem que andava com Deus. E eu quero que você note bem isso na sua vida. Como estão o seu comportamento e as suas ações, como você está agindo, quais são os frutos que você está produzindo. A palavra do Senhor diz que, eis a história de Noé. Noé era um homem justo, Noé praticava justiça, Noé não defraudava o próximo e Noé também não fazia aquilo que desagrada a Deus. Então tinha justiça diante dos homens e diante de Deus. Noé não era perfeito. A palavra de Deus diz que só um veio aqui nessa terra perfeito, que foi Cristo Jesus. Todos pecaram e carecem da misericórdia e da graça de Deus. Mas o que eu quero falar para você, você tem andado justamente diante de Deus? Quando o Espírito Santo te toca para você não fazer algo que agride a palavra de Deus, você obedece? E quantas pessoas, como você tem se comportado quando você faz um negócio, uma compra, uma venda com uma pessoa, você quer sugar o máximo dela ou você pondera e fala um pouquinho para ela e um pouquinho para mim? Nós precisamos aprender que o nosso comportamento demonstra realmente o nosso caráter. As nossas atitudes e ações demonstram o que tem no nosso coração. E Noé era um homem justo. Segundo, Noé era um homem íntegro.
Noé não estava dividido. Eu sou um pouquinho do mundo, um pouquinho de Deus. Não, Noé era inteiro do Senhor. A integridade, fidelidade a Deus em primeiro lugar. Noé era fiel na sua vida. Eu quero que você note isso. Você precisa realmente ter fidelidade a Deus. As pessoas querem o melhor de Deus, mas não querem servi-lo com interesse de coração. Noé era esse homem. Noé não se contaminou e não se deixou contaminar pelo mundo. Noé vivia no mundo onde o Senhor olha e fala, olha que condições se tornaram esse mundo, mas Noé manteve integridade. Noé não mudou a sua conversa. Noé não precisava assinar recibo para pagar suas contas. Noé não precisava registrar no cartório para honrar seus compromissos. Noé tinha uma postura diferente. Em tudo ele era íntegro. Hoje, as pessoas mesmo assinando um compromisso não vão até o final e querem dizer que são cristãos. Pessoas que estão dentro de uma igreja, dando cheque sem fundo, comprando no comércio e não pagando, usando as coisas que não pode ter, comprando o que não podem possuir, assistindo o que não devem assistir, fazendo o que não deve fazer diante da palavra do Senhor. Noé era este homem que obedecia e mantinha a integridade diante de Deus. Tem mais uma característica aqui. Entre os seus contemporâneos, Noé não estava fora do mundo. Noé manteve essa integridade com aqueles contemporâneos todos que Deus está virado. É o ambiente que faz da pessoa. Não. Não é o ambiente que faz da pessoa. A pessoa que tem o caráter ferido, machucado e manchado, ela é mudada pelo ambiente, como um camaleão que muda de cor conforme a natureza. Mas Noé não mudou o seu caráter, porque ele vivia naquele mundo perdido, naquele mundo que Deus queria exterminar, pessoas corrompidas pelo pecado. Mas Noé não se deixou contaminar. E tem mais uma coisinha que diz aqui na última frase. Noé andava com Deus. Você tem andado com Deus? Onde você tem ido? O que você tem falado? Os seus pensamentos que você tem cativado, como é que são? Agradam a Deus ou não? Nós precisamos andar com Deus, nós precisamos ter um testemunho forte, impactante. As pessoas que têm uma intimidade com Deus, quando elas chegam num local de trabalho ou de lazer, as pessoas olham e admiram o comportamento dessa pessoa. Por quê? Porque ela é moldada não pelo mundo, mas por Cristo Jesus. A palavra de Deus em Romanos diz, não vos amoldeis a esse mundo, não tomem a forma desse mundo, mas mantenham-se firme. Você precisa entender isso. Nós temos que ter integridade, justiça. Nós temos que andar com Deus. E mesmo o mundo estando corrompido como está, nós não podemos usar isso como desculpa para pecar. O mundo está corrompido, mas eu vou permanecer no Senhor. O mundo está corrompido, mas eu prefiro a lei do Senhor. O mundo está corrompido, mas eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é suficiente para guardar o meu depósito até aquele dia. Tem países que para você ler a palavra, você tem que esconder no mato, senão você é morto. E aqui você tem toda a liberdade. Você tem aproveitado dessa liberdade para louvar ao Senhor e para buscar conhecimento dEle? Eu quero orar por você. Senhor Deus, abençoa essa pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas, que ela possa ser tocada pelo poder da Tua Palavra, transformada. Molda hoje, Senhor, transforma o caráter e coloca, Senhor Deus, um desejo de Te servir nessa vida, de buscar conhecimento e de amar, Senhor Deus, o Senhor sobre todas as coisas. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Procure a Deus, sirva a Deus com integridade, busque a palavra do Senhor e você será um vencedor em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Posso clamar pela fé, posso enxergar.